Continuando aqui, que tem uma curiosidade sobre de onde vem o prefixo co, né, que é adicionado em, por exemplo, cosseno, cotangente, cossecante, tá? Estou explicando aqui que foi introduzido por Edmund Gunter, né, em 1620, nesse estudo das razões trigonométricas. Mas o que quer dizer, afinal, né, você colocar co antes de seno, de tangente e de secante? Então significa o seguinte, por exemplo, então a corrazão de x ela é igual a razão de 90 menos x, né? Então isso significa o quê? Por exemplo, que cosseno seria o quê? O complemento do seno. Cotangente é o complemento da tangente. Cossecante é o complemento da secante, né? Lembrando lá que complemento é o que falta para chegar nos 90 graus, ok? Então o que a gente tem aqui, ó? Então, por exemplo, o cosseno de x seria igual ao seno de 90 graus menos x, tá? Então, eu lembro que na primeira aula que a gente teve, quando a gente estudou seno, cosseno e tangente, perguntaram por que né, das relações inversas lá, por que tinha esse nome, né? Então, aqui está a explicação, tá? Então, lembrando que o cosseno significa o quê? É o seno do complemento, tá? A cotangente é a tangente do complemento. Então, vamos lá. Cotangente de 10 graus. Ela é o quê? A tangente de 90 menos 10 graus, tá bom? Além disso, analisando aquele triângulo retângulo, o que a gente pode concluir? Que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Isso eu tinha dito anteriormente já, né? Mesma coisa, a tangente de alfa é cotangente de beta. Todas essas relações aqui, a gente pode obter elas analisando esse triângulo, ok? Então, basta você fazer os cálculos. E eu acredito que vocês tenham plenas condições de fazer, e até peço que vocês tentem fazer isso. Chegar nessas relações aqui, tá? Esse fica sendo um exercício para a aula de amanhã, ok? Então, vocês vão provar que essas relações, elas estão corretas. Então, esse é um exercício para a aula de amanhã. Provar que essas relações estão corretas, tá bom? Então, analisando o triângulo retângulo, né, vocês vão provar que essas relações aqui, elas realmente são válidas, tá? Não é difícil. É só lembrar, por exemplo, o que é o seno de alfa? Cateto oposto, né, sobre hipotenusa. Então, no caso desse triângulo, o seno de alfa é seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa, B sobre C. E o seno de alfa, cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno de beta, né? Cateto adjacente sobre hipotenusa, ou seja, seno de alfa, cosseno de beta. O seno de alfa é B sobre A, o cosseno de beta é B sobre A. Então, assim, vocês vão fazer para todas essas demais relações, tá? Uma atividade para a próxima aula. Outra relação que pode se obter é a seguinte, ó. Quando você faz seno de alfa dividido por cosseno de alfa, o que você tem? A gente acabou de ver, né? Seno de alfa é B sobre A, cosseno de alfa é C sobre A. Tudo isso é dedutível a partir do triângulo retângulo, tá? Então, se eu dividir B sobre A por C sobre A, o que eu tenho? B sobre A vezes A sobre C. Como que ele fez isso aqui, ó? Você mantém a primeira fração, tá? Mantém a primeira razão e multiplica pelo inverso da segunda. É uma forma de fazer, tá? Ou você multiplica os meios, A vezes C, né? E multiplica os extremos, B sobre A. É o que vai acontecer aqui. Só que aqui eu tenho A no numerador e no denominador. Então, posso cancelar o A, né? Correto? Eu cancelo o A. Então, o que sobra? Vai sobrar apenas o B sobre C. Só que B sobre C
Vamos ver o que é B sobre C lá no triângulo. Ó, B sobre C. Bom, B é o cateto oposto ao ângulo alfa, né? E C é o adjacente. Isso é o quê? Isso é a tangente, tá? Se eu pegar o ângulo beta, vai ser o quê? Vai ser o cateto oposto, né, sobre o adjacente. Então, teria cotangente, ok? Então, a partir daquele triângulo, todas essas relações podem ser definidas, tá? Aí ele só vem aqui e apresenta de uma forma geral que a gente já concluiu anteriormente, né? Que a tangente de um ângulo x qualquer vai ser igual ao seno de x sobre o cosseno de x. E aquilo que eu disse, ó, a cotangente vai ser o inverso da tangente, né? Porque se eu, ao invés de pegar seno sobre cosseno, como foi feito aqui, ó, se ao invés de pegar seno sobre cosseno, eu pegar cosseno sobre seno, eu vou ter no final a cotangente. Então, a gente pode concluir o quê? Que a cotangente de x é 1 sobre a tangente, que é cosseno sobre seno, ok? Então, essas inversões você pode fazer em relação às outras funções trigonométricas também. Ó. Então, por exemplo, ó, o seno de alfa é B sobre A. A cossecante de alfa é A sobre B. O cosseno de alfa é C sobre A. E a secante de alfa é A sobre C. Tá? Então, todas essas relações elas são obtidas a partir do mesmo raciocínio, tá? Que é a partir daquelas relações do triângulo retângulo. Então aqui você tem mais duas relações gerais. Ó. Sempre que você tiver esse retângulo em x, né, então você dá um destaque especial porque ele faz todo esse desenvolvimento aqui na apostila e chega no resultado geral. Tá? Então quando ele está colocando o x aqui, ele está dizendo o quê? Que é para qualquer ângulo. Tá? Então a secante de x é 1 sobre cosseno de x e a cossecante é 1 sobre seno. Cuidado para não confundir, tá? Lembra que a Isabela disse, ó, por que não era cossecante o inverso de cosseno, né? Porque aqui, ó, os nomes parecem, né, ó, cos, né? E tem o cos aqui. Só que não é assim, tá? Por quê? Por conta dessa relação aqui, tá? Então, ó, a cossecante de x, ela é o quê? Lembrando disso aqui, ó, né? Ela é a secante do complemento, tá? E a secante, sim, ela está associada ao cosseno, ok? Então, a secante de x é 1 sobre cosseno e a cossecante de x é 1 sobre seno. Cuidado para não confundir, tá? Aqui ele chega e resume todas essas relações que a gente obteve anteriormente. Ó. Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1. A corrazão é igual à razão do complemento, né? 90 graus menos x. A tangente é seno de x sobre cosseno. A cotangente é o inverso, né? Cosseno sobre seno. A secante é 1 sobre cosseno e a cossecante é 1 sobre seno, ok? Outras relações que podem ser obtidas são essas. Por exemplo, você tem que a secante ao quadrado de x é igual a tangente ao quadrado de x mais 1. Tá? A partir dessas relações, você chega nessa relação. Então, você sabe o quê? Que a tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Você também sabe o quê? Que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x vale 1. Tá? E aqui a secante de x é 1 sobre cosseno de x. Respeitando-se, né, para 1 e 3, essa condição, que o cosseno tem que ser diferente de zero. Né? Lembrando, né, que sempre que você tiver um denominador, então você tem que avaliar a restrição, tá? Ou seja, que valor que ele não pode assumir. Lembrando que o denominador nunca pode ser zero. Tá? Então você tem essa restrição. Ó. No item 3 e no item 1, o cosseno de x tem que ser diferente de zero, ok? Por que tem que ser diferente de zero? Se ele for igual a zero, o que você vai ter? Você vai ter uma indefinição, né? Então, ó, juntando essas três informações, essas três identidades, você conclui isso. Tá?
você conclui que se você pegar isso aqui e colocar ao quadrado, o que você vai ter? 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Tá? Só que o que é 1? 1 não é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x? Ó, do item 2 aqui, dividido por cosseno ao quadrado de x. Agora o que eu faço? Divido esse por cosseno e esse por cosseno, porque o denominador é comum. Então, seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x, a gente viu isso, é a tangente ao quadrado de x. E cosseno ao quadrado de x sobre seno, né? Obviamente que é 1, ok? Aqui é a mesma história, ó. Você pode demonstrar que cosseno ao quadrado de x é igual a cotangente ao quadrado de x a partir dessas relações, tá? Isso aqui é interessante, que vocês podem obter suas próprias relações, tá? Então, você pega essas relações que são as fundamentais, tá? A gente viu ali na página anterior, né? Vamos dizer assim que elas são as fundamentais, tá? A partir delas, você pode derivar novas relações. Qual seria o objetivo? Essas relações vão simplificar os cálculos, ok? Aqui aparecem mais... Aqui eles estão repetindo aquelas que a gente obteve anteriormente, né? Então, estou parando esse vídeo por aqui. No próximo, a gente vai resolver alguns exercícios, ok?